Paz, irmãos. Vamos abrir as Escrituras no Salmo 106. Salmo 106. Conta um pouco da história do povo de Israel. Quando o Senhor os tirou da terra do Egito, e encaminhou e levou-os pelo deserto. E durante essa caminhada do deserto, muitas coisas aconteceram, irmãos. Muitas coisas aconteceram. Os corações do povo vieram à luz, foram provados, e muitas coisas ruins se manifestou do coração desse povo. Esse povo, eles foram ingratos a tudo quanto Deus tinha feito por eles. Muitas vezes nesse trajeto eles murmuraram de tal forma contra o Senhor, difamaram a obra de Deus, de tal maneira que eles desejaram voltar para o Egito, constituir um líder sobre eles e voltar para o Egito. Ou seja, abandonar o Deus que os amou, que os tinha escolhido desde o princípio, e se inclinar novamente a um líder, alguém que dominasse sobre eles, alguém que dissesse a eles tudo o que eles deviam fazer. Então isso mostra também os nossos corações. Nossos corações são bem idênticos, irmãos. Tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, Cada um ao seu tempo, cada um de uma forma diferente, mas eu acredito que o Senhor tem operado na vida de todos, Desde aquele dia o qual nós fomos achados por Ele, que o Senhor um dia nos achou, Nós andávamos, diz o livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, Nós éramos ovelhas perdidas, andávamos por aí, e o Senhor nos achou. O Senhor nos trouxe para o seu aprisco, o Senhor curou nossas feridas, o Senhor derramou o seu óleo sobre a nossa cabeça, o Senhor nos limpou, o Senhor nos carregou no ombro, porque muitos de nós não podíamos andar porque nós estávamos quebrados, muitos de nós estávamos feridos, mas o Senhor, como um bom pastor que Ele Ele nos pôs no seu ombro e nos levou, até o dia que nós pudéssemos andar novamente. Então todos nós temos algo que o Senhor fez, Nós não estamos até hoje aqui porque nós tínhamos capacidade, força, inteligência, condição própria para estar até aqui. No passado, o povo de Israel disse assim, um salmo: ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel.
E nesses dias, irmãos, se o Senhor não for aquele que está ao nosso lado, nós já seríamos consumidos da face da terra. A nossa memória já tinha ido embora. Mas o Senhor nos preservou e tem nos preservado, amém? Então é importante que nós somos totalmente dependentes dEle. E nós só vivemos por Ele. Por Ele, porque Ele nos dá essa condição. Então que não haja em nós, o escritor de Hebreus diz que não haja em vós nenhum coração mau, nenhum coração infiel, para se apartar do Deus vivo. Irmãos, um coração mau, um coração fiel, é um coração incrédulo. O irmão falou, abriu a reunião hoje falando acerca da fé, né? Dos heróis da fé. Aqueles homens que alcançaram, que não alcançaram a promessa, sem nós, mas que pela fé viu ao longe e tomou posse das promessas, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir. Amém? Então, toda a Escritura, ela foi escrita para aviso nosso. Nós temos que observar, irmãos, as Escrituras. Porque a mesma coisa que aconteceu com aquele povo tem acontecido nesses dias também. Não é diferente. Então aqui no Salmo 106 conta a história do povo que o Senhor tirou da escravidão do Egito. E a partir do verso 12, ali um pouquinho antes, fala das maravilhas do Senhor, como o Senhor operou, como o Senhor fez na vida deles, né? As maravilhas, os milagres, né? O poder de Deus se manifestando de muitas formas entre o povo, né? E a partir do verso 12 diz assim: então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Olha aqui, observa que coisa maravilhosa, né? Mediante toda aquela grandeza de Deus que o Senhor manifestou aos olhos daquele povo, através das mãos de Moisés, eles creram na palavra de Deus. E aí cantaram os louvores de Deus. Só que no verso 13, como que eles caíram? Como que eles caíram daquela posição que eles tinham tomado? No verso 12 eles creram. No verso 13 diz assim: porém cedo se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Então, irmãos, existe uma linha bem tênue, bem fininha entre crer e se esquecer. O crer tem um fruto de vida eterna, de alcançar a promessa, de desfrutar do Senhor. O esquecer das obras e da palavra tem um outro fruto. Só que nós não queremos esse fruto, né, irmãos? Eu não desejo esse fruto. Eu quero chegar lá, quero estar até naquele dia do Senhor. Quero junto subir. Se for isso, se o Senhor, claro, não me recolher antes,
mas naquele dia eu quero estar junto com os irmãos. Então, por isso é importante aqui no verso 13, não esquecer o que o Senhor está falando à igreja. Porque o Senhor está usando a sabedoria do Espírito para falar com a igreja. Lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor fala às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, depois os irmãos podem ler e confirmar o que eu estou dizendo, diz que ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Então é importante, a prioridade aqui, irmãos, quando nós nos reunimos, a prioridade de viver, de ter a visão como corpo de Cristo, ou melhor, fazemos parte do corpo de Cristo, né? A prioridade é ouvir o que o Espírito Santo diz. Há uma necessidade urgente nesse tempo, nesses dias, no dia que se chama hoje, melhor dizendo, de ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja, porque é importante, irmãos. Porque senão nós vamos esquecer, né? Aqui diz, porém, cedo esqueceram das suas obras e não esperaram no seu conselho. E nós sabemos que o conselho do Senhor é permanente e eterno. O conselho do Senhor, ele nos torna sábios para a salvação. O conselho do Senhor, ele é poderoso para nos salvar nossas almas de ser seduzidas para as coisas desse mundo, para as coisas do Egito. O que preserva a nossa alma, irmãos, o que blinda a nossa alma para não se inclinar nas coisas do mundo, é o conselho de Deus, é a palavra do Senhor. Porque nós temos tendência de se inclinar. Isso é automático. Se nós deixamos de ouvir o Espírito Santo, a nossa alma se inclina. O que nos sustenta é a voz do Espírito Santo, é a orientação do Espírito Santo, é o ensinamento do Espírito Santo. É o propósito que está no coração do Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo um trabalho ao qual ele foi enviado. Desde o dia que ele foi enviado, ele está fazendo esse trabalho. Ele não para, dia e noite ele está trabalhando. As coisas ruins que acontecem, e depois os irmãos podem ler depois do verso 13. As coisas ruins acontecem porque nós esquecemos, nós nos apartamos da lei, nós apartamos do conselho do Senhor e a nossa alma começa a ser seduzida. Uma das primeiras coisas que acontece conosco quando nós deixamos o conselho do Senhor é ser levado pela cobiça. Automaticamente o povo deixou de ouvir, abandonou o conselho do Senhor. No outro dia eles acordaram com as suas almas cheias de cobiça. E a cobiça é um desejo ardente, irmãos, que nos convence de desejo por algo que o Senhor proíbe. Lembra da experiência de Acã? O Senhor tinha determinado algo para que ninguém tomasse ou pegasse ou guardasse
nada daqueles utensílios, daquele povo ao qual eles tinham feito guerra. O Senhor tinha proibido. E Acã guardou para si uma capa babilônica e alguns utensílios babilônicos. Mas por que ele fez aquilo? Porque ele deixou de ouvir o conselho de Deus e a sua alma cobiçou. Quando nós deixamos de ouvir o Senhor, a cobiça desperta dentro de nós algo que não é do Senhor, irmão. Nós vamos prestar bem atenção, e isso pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós colocarmos os nossos olhos, o nosso coração for atraído por algo que Deus tem como maldito. E no verso 15 diz assim: e ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Olha que coisa terrível. Nós precisamos entender duas coisas que parecem iguais, mas são diferentes: vontade de Deus e permissão. Aqui o povo estava cobiçando, estava desejando algo que o Senhor não queria para eles. Mas como eles estavam com o coração duro, intransigente, teimoso, o Senhor só se afastou. E o desejo que o coração deles queriam aconteceu. Porém, juntamente com isso veio o quê? Magreza de alma. Eles ficaram enfermos. Porque Deus só tem comprometimento, irmãos, com a sua vontade. Deus não queria isso para aquele povo. E nós podemos cair também nisso. Desejar algo, colocar algo no coração, dizendo que é a vontade de Deus, porque eu estou cobiçando, porque eu desejo muito aquilo para a minha vida. E nós insistimos com Deus, e ficamos insistindo com Deus, e ficamos insistindo com Deus, até que você entregue a esse desejo. Porém, o Senhor não tem comprometimento. E o resultado disso é enfermidade na alma, magreza de alma. O povo ficou doente, irmãos. O povo ficou doente e caiu no deserto. E tantas outras coisas aconteceram no coração daquele povo. Eles invejaram a Moisés. Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles se esqueceram. Aquele povo esqueceu Deus que os tirou do deserto, que os tirou do Egito, irmãos. No verso 21 diz: esqueceram-se de Deus. Eles se invejaram Moisés. Eles se tornaram inimigos. No verso 24, eles desprezaram a terra aprazível. Eles desprezaram aquela terra que o Senhor tinha preparado para eles. Eles murmuraram nas suas casas. Eles se tornaram inimigos do Senhor. Mas começa lá em cima, esquecendo o conselho do Senhor. Irmão, nós não podemos nos apartar do conselho de Deus. Aqui no livro de Filipenses, Paulo entendeu e compreendeu com clareza que não importava quantas vezes ele falava o mesmo assunto, que Paulo entendeu que aquele assunto era importante para os irmãos, e era firmeza, trazia firmeza para os irmãos. Filipenses capítulo 3, verso 1, Paulo falava a mesma coisa, muitas vezes, para
firmar, confirmar, fortalecer a fé dos irmãos. Porque a fé dos irmãos estavam sendo bombardeada, atacada por outras doutrinas, irmãos. Estavam sendo persuadidos a deixar a sã doutrina por outras coisas. Filipenses 3, verso 1 diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Olha que coisa séria, irmãos. Às vezes nós desprezamos no coração. De novo vem o irmão com a mesma palavra. Será que o irmão não anda diante de Deus para ter uma palavra nova? E Paulo fala aqui, olha, não me aborreço. Porque no nosso homem natural, nós nos aborrecemos de falar uma, de falar duas, de falar três. Mas Paulo, como ele vivia no Espírito, servia a Deus no Espírito, e falou: não me aborreço de escrever a vocês as mesmas coisas, porque eu sei que essas palavras é segurança para vocês. Porque aquilo que eu estou falando virão a prova, irmãos. Se guardaremos ou não guardaremos o mandamento do Senhor. Nós tomamos atitudes fora da vontade de Deus e as coisas dão certo e nós achamos que Deus está na história, mas não é. É por causa da teimosia do meu coração. Então nesta noite o Espírito Santo está trazendo a lembrança, as palavras de Deus. Não se posicione, não faça planos para o ano que vem, para o final do mês, sem antes saber se Deus está na história, irmãos. Então você pode dar certo e se achar, não, Deus está comigo, e você se afasta do Senhor. Quando você abre teu olho, você está afastado do Senhor. Um pouquinho, irmãos, que nós sabemos e entendemos que o caminho do Senhor é o quê? Ele é reto. Um pouquinho que eu desvio do caminho do Senhor aqui. Lá na frente, a distância vai ser enorme. Que o caminho de Deus não faz curva, ele é reto. Mas nós às vezes queremos tomar atalho quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Tomamos atitudes consultando a nossa carne, o que é bom para mim. Irmão, nem tudo que dá certo para as pessoas do mundo é para nós. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu vou fazer isso porque aquela pessoa fez aquilo. Deu certo para ele. Davi desejou no seu coração trazer a arca para Jerusalém, que fazia muitos anos que não estava lá. Davi amava o Senhor. Mas Davi não consultou o conselho de Deus na primeira vez, não santificou o povo, não fez da maneira correta, foi buscar a arca, criou um carro novo, imitando os filisteus. Não importa, irmão, se o carro é novo, mas não é da forma do Senhor. Não importa o que você está fazendo, é bom, é bonito, você conseguiu com um preço ótimo, não importa, é estar dentro do princípio de Deus. Davi busca aquela arca, põe a arca naquele carro novo, e chega numa determinada altura da caminhada, os bois tropeçam, a arca começa a cair do carro, Uzá põe a mão naquela arca para segurar, e ali o Senhor mata aquele homem. Uzá significa imprudência.
Toda vez que nós buscamos o Senhor, melhor dizendo, todas as vezes que nós fazemos algo para a nossa vida sem consultar o Senhor, nós estamos sendo imprudentes. E diz a palavra que Davi temeu ao Senhor. Ele disse que agora quem trará a arca do Senhor? E Davi consulta o Senhor, Davi busca o Senhor, Davi entende o conselho do Senhor. Na hora da segunda vez, Davi faz certo, Davi se humilha, se arrepende. Eu estou falando de Davi, irmão. Davi era o rei, o maior rei que Israel já teve. Não era uma pessoa sem sabedoria, sem conhecimento. E na segunda vez, Davi busca ao Senhor, separa os levitas, santifica e traz a arca da maneira correta. Sobre os ombros daqueles homens, sacrificando. Tanto de passo eles sacrificaram, até chegar no lugar onde Davi tinha preparado para aquela arca repousar. Isso fala muito conosco, irmãos, porque nós queremos fazer as coisas no nosso conselho, no nosso direito. Isso não vai dar problema para ninguém. Lembra que Paulo falou? Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Mas, porém, nem todas convêm. Em outro verso ele diz, nem todas edificam. Não deixarei dominar por elas. O domínio tem que ser de Deus na minha vida. Pelo seu conselho. Eu devo me dobrar diante do conselho de Deus, não porque o meu vizinho fez. Eu tenho que fazer porque o Senhor me permitiu a fazer. O Senhor me orientou a fazer. O Senhor falou comigo, faça. O escritor de Provérbios, ele disse assim, o coração do homem planeja, o coração do homem faz planos, certo? Até aí não tem problema. Mas a resposta vem da boca de Deus. Então eu posso fazer planos, mas eu devo colocá-los diante de Deus e esperar a resposta da boca de Deus. Ou sim ou não. Não é porque eu fiz planos, eu ajeitei tudo conforme desejo o meu coração, que Deus está na história. Eu sinto dizer, tem muitos irmãos saindo do caminho por praticar coisas boas, que não é aquelas coisas que o Senhor permitiu. Então o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de quem, irmãos? Do Senhor. Vamos ler Provérbios. Provérbios capítulo 16, verso 1. Provérbios 16, verso 1 diz: do coração do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Então, o nosso coração faz preparações, irmãos.
Mas antes de executá-las, precisamos saber, Senhor, qual é a tua vontade para isso, que o meu coração está inclinado. O coração de Davi estava inclinado para algo bom, buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava o que, irmãos? A presença de Deus. Não é uma coisa boa? Claro que é uma coisa boa. Mas ele fez a coisa errada. Quando fez um carro novo, quando pôs a arca em cima daquele carro, e o prejuízo veio lá na frente. Então o meu coração prepara as coisas. Mas, Senhor, como eu devo fazer? E se devo fazer? Eu tenho que pôr a minha vida, irmãos, diante do Senhor, porque nós confessamos o senhorio de Cristo em nós. Nós confessamos e cantamos que Jesus é o Senhor. Nas nossas orações, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa rendição a esse Senhor Jesus Cristo, como ela é? Eu trago Jesus para a minha vontade, ou a minha vontade tem que estar na vontade de Jesus? O que nós achamos? Eu trago a vontade de Jesus para a minha vontade, ou a minha vontade tem que estar dentro da vontade de Jesus? É para se pensar, né, irmãos? Só um pouquinho d'água. Você. Não, tem, é para o João tomar um pouquinho d'água. Não podemos perder a palavra, irmão. Porque muitas vezes nós queremos trazer a vontade de Jesus e colocá-la dentro da minha vontade. E eu não coloco a minha vontade dentro da vontade de Jesus. São duas coisas diferentes, irmãos. São duas coisas bem diferentes. Nós precisamos converter o coração, irmão. 100%. Você deu teu coração para Jesus? Você deu uma coisa que já era dele. Porque ele fez o coração. Ele que fez a tua vida. Às vezes nós queremos tomar aquilo que já é dele. Se ele te chamou, irmãos, e se ele te chamou, não foi ontem, não foi hoje, foi antes da fundação do mundo. Nós temos que dizer ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? O que o Senhor quer que eu faça com isso? Nós temos o Senhor como Senhor até que Ele toque naquilo que eu mais desejo. Até que Ele toque naquilo que é meu ídolo. Crente tem ídolo também, irmãos. Ele não está na parede, vai estar no coração. E por isso que precisa ser destruído esse ídolo. E o ídolo começa a se formar no nosso coração quando nós cedo esquecemos do conselho de Deus. Eu já começo a caminhar por mim mesmo, na minha própria vontade. A minha própria vontade pode ser, e ela é geralmente um ídolo para a minha vida. Tudo que movimenta a minha vida eu faço porque eu desejo, porque é a minha vontade, porque eu quero aquilo lá, não importa o que fala, não importa o que o Senhor. Então, essa história, irmãos, nós vemos aqui então no Salmo 106, o povo queria tanto algo que o Senhor abriu mão. Então vá, faça o que vocês desejam.
Isso é permissão, não é vontade. Então, meus amados, nós temos que estar com o nosso coração sempre, todos os dias diante de Deus, principalmente agora nesse tempo que nós estamos vivendo. Tem algo no ar acontecendo, algo espiritual muito forte acontecendo, algo que parece, mas não é, algo que parece as Escrituras, mas não é as Escrituras, algo disfarçado. Nós temos que tomar muito cuidado. Paulo fala para se guardar as astutas. Vem com palavras astutas, palavras persuasivas. Paulo fala a Colossenses a se guardar, para tomar cuidado das palavras persuasivas. Porque os irmãos de Colossenses entraram num caminho de gnosticismo, de conhecimento, e dizendo que o conhecimento também salva. Já não era mais Cristo somente, mas agora o conhecimento também salva. Eles deixaram a Cristo como o único Salvador e Senhor, como o único que eles deveriam andar, invocar e buscar, até que Paulo interferiu e escreve aquela carta para Epáfras, trazendo a memória dos irmãos para não deixar aquilo que eles aprenderam. É muito sério, irmãos, quando nós começamos a fazer concessões com essas coisas. Vamos abrir em Hebreus capítulo 2, verso 1. Hebreus 2, verso 1. Há um alerta do Espírito esta noite, irmãos, para a nossa vida. Não podemos dar ouvidos a qualquer palavra, mas precisamos ouvir o Filho de Deus, a Jesus, o Senhor da igreja. Não se acomode, irmão. Pense na tua vida, analise a tua vida, considere a tua vida. Nós já vamos entrar no meio do ano. Como que foi a tua vida esse ano? Quem mais nós ouvimos esse ano? Ao Senhor, as pessoas de fora, a mim mesmo, a minha própria vontade? Se você pensa, porque você tomou a rédea das tuas mãos esse ano, alguma coisa vai acontecer de diferente, não vai acontecer. Pelo contrário, você vai atrapalhar mais aquilo que o Senhor está desejando fazer. Aqui em Hebreus capítulo 12, verso 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aqui ele não dá abertura para se desviar das palavras do Senhor. Ele diz para que em tempo algum, ou seja, não é para desviar. Você não pode desviar. É necessário se manter no caminho do Senhor, guardando a palavra do Senhor. Por isso que eu pedi para os irmãos lerem Lucas. Eu não sei quantos leram, também não vou perguntar. A palavra de Deus é para aqueles que têm interesse. E ela só produz na vida daquele que tem que crer. Quem disse isso foi Paulo. Foi Paulo. Né? Lucas não andou com os 12. Lucas não era discípulo. Mas aquele homem, ele era tão interessado pela palavra, tão interessado pelo Senhor,
que ele foi buscar juntamente com aqueles irmãos que viveram, que conviveram, que foram ministros da palavra de Deus. Ele foi consultar esses irmãos para que esses irmãos falassem o que Jesus ensinou, o que Jesus fez. Isso ele fez minuciosamente. E Deus deu a responsabilidade para ele, o Espírito Santo deu a responsabilidade para ele escrever um livro de Atos, irmãos. Porque ele teve interesse pelo Senhor. Minuciosamente ele teve interesse. Ele era um médico do Senhor. E ele buscou com temor e zelo as coisas de Cristo. E Cristo foi revelado a ele. Então aqui diz para que convém atentar com mais diligência. Irmãos, quando eu leio ali Lucas e olho para a vida de Lucas, o que ele fez, eu tenho certeza que eu não sou diligente, que eu não amo a palavra de Deus. Coloca-se, compare. Amar o Senhor não é reunião, é a vida diária. Não é fazer qualquer exercício, qualquer serviço na casa do Senhor. Então, quando eu me coloco, não me comparando, mas observando o que ele fez e como ele fez e de que maneira ele fez, nós temos que nos arrepender, porque nós vivemos para nós mesmos, irmão. Nós vivemos para nossas coisas, nós investimos nas nossas coisas, nós não investimos na obra, nós não investimos no Senhor. Nós temos uma grande restrição quanto a isso. Porque há áreas da minha vida que o Senhor não é o Senhor ainda. Que não é dominado pelo Senhor. É dominado por aquilo que eu guardo, por aquilo que eu escondo, aquilo que eu não abro mão, aquilo que eu guardo para o futuro. É dominado por aquilo. Nós nunca chegaremos a ser um Lucas. Sabe, aquele zelo, aquele amor que aquele homem teve para entender o Senhor e conhecer o Senhor e passar esse conhecimento à frente, irmãos. Nós precisamos de muita humilhação, de muita humilhação. E o Senhor nos exorta, a ser diligente, a ser cuidadoso, principalmente nesses dias agora que nós estamos vivendo. Há quantas palavras aí, irmão? Quantas palavras de lisonja, quantas palavras que nos tira da realidade de Cristo. O Senhor está trabalhando na nossa vida, sabe aonde? Lá no nosso interesse. Nosso interesse tem se inclinado para onde? Se o Senhor pôr um termômetro na minha vida, vou usar a palavra termômetro, será que eu estou que lado? Mais quente, mais frio? Ou morno? Tem um tempo de rever a nossa vida no Senhor, irmão. Que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus dos Hebreus não mudou. Aquele Deus dos Hebreus, irmãos, é o mesmo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O propósito dele continua.
irmãos, e continuará até o fim. A Bíblia nos diz que fiel é o que prometeu e também fará. Quem já leu esse verso? Fiel é Deus, aquele que prometeu e também fará. Ele cumpre o seu propósito. Vamos abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 8, para a gente encerrar. Que os irmãos, que vocês saiam essa noite com um coração determinado a buscar o Senhor minuciosamente, a escrever o que Ele vai repartir ao teu coração. Só tem de Deus aquele que busca a Deus. Buscai ao Senhor e vivei. Mas que vida é essa que Ele fala? A vida dele, irmãos. Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler. Vamos ler o verso 2. 8:2. Depois os irmãos leem todo o capítulo 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Quem fez isso? O Senhor fez isso. O Senhor pôs eles no deserto e ficou observando o que estava no coração daquele povo. Se aquele povo guardaria ou não os mandamentos do Senhor, obedeceria ou não os mandamentos do Senhor. Aqui diz para provar e para humilhar. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, irmãos, chega até nós para nos humilhar, para ver em nós se nós temos o mesmo Espírito que houve em Cristo. E nós perdemos a oportunidade, porque olhamos para nós e falamos, não, isso aqui eu não posso. Eu tenho que guardar para mim. O Senhor não quer metade do nosso coração. Na verdade, o Senhor não precisa nada do nosso tempo. Mas é nós que precisamos estar liberados para o Senhor. O Senhor provou esse povo, irmãos. E no deserto o coração deles era a luz. É na prova que o nosso coração é a luz. Irmãos, nós temos que pedir ao Espírito Santo a nos trazer a revelação do seu reino. O Evangelho do seu reino. Ler Mateus 4, 5, 6 e 7. Lá fala. É necessário a gente fazer um estudo acerca disso. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma alguma entrareis aonde? No reino dos céus. E a nossa justiça tem excedido a dos escribas e fariseus? Ou como o irmão falava, farinha pouca, meu pirão primeiro. O reino de Deus, nós vamos entrar vazios, irmãos, não cheios. É necessário aprender o que é o reino de Deus e experimentar o que é o reino de Deus. O que o reino de Deus está falando? Aqui o Senhor tirou o povo de um reino e estava transportando eles para um outro reino. É o que Ele fez conosco, não é? Nos tirou do reino das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. São dois reinos diferentes. Esses dois reinos, cada um tem o seu domínio. O Egito tinha o seu domínio. Agora, aquela terra que o Senhor tinha prometido era outro domínio. E entre o Egito e a terra prometida tinha o deserto, onde o nosso coração vai ser provado. Antes da vida do Senhor, irmãos, até a vida do Senhor, melhor dizendo, o nosso coração vai ser provado, para ver se nós tememos ou não tememos a Deus, para ver se nós guardamos ou não guardamos o mandamento do Senhor, para ver se nós somos voluntários ou não, serviçais ou não, doadores ou não. Tudo isso exige uma libertação e uma cura na nossa vida. Para que quando chegar aquele dia, nós estejamos vazios de nós mesmos, mas cheios do Senhor, e possamos juntamente ir ao Senhor. Não se prenda com coisas passageiras, seja voluntário, seja doador, seja presente. A igreja não existe membro ausente. Membro ausente morre. Membro presente vive. Amém? Membro ausente é aquele que não aparece, que vive a sua vida independente, que não dá satisfação para nada, que só vê no final do ano, ou quando tem algum encontro, alguma coisa assim. Mas membro presente é aquele, irmãos, que está ali sofrendo com o corpo todos os dias, sustentando o corpo, mesmo com danos próprios. Nós já somos grandinhos, irmãos, a saber que o amor é sacrificial. O amor não é um sentimento. Não é verdade? O amor de Jesus foi sacrificial. Foi ou não foi? Ele morreu na cruz. Foi dolorido. Estão pregando outra forma de amar. Nós não podemos embarcar nisso, irmão. O Senhor está provando o nosso coração. O Senhor está provando o teu coração. Não deposite, irmãos, o teu coração aonde Deus não quer que você deposite. Há tempo de voltar para trás. Há tempo de voltar ao primeiro altar. Há tempo de ser aquele servo do Senhor que te preparar. Porque as coisas estão acontecendo. Amém? O Senhor está edificando a vida dele. E eu lembro muito bem uma vez, há muitos anos atrás, que o irmão Aniceto fez uma pergunta: quem gostaria de ser cooperador do propósito do Senhor? Não sei se vocês lembram disso. Quem desejava ser cooperador desse propósito eterno de Cristo? Muitos de nós, irmão, erguemos as mãos e fomos à frente. E essa entrega naquele dia não passou ainda. Está diante do Senhor. Esse tempo que passou foi nós no deserto sendo provados, Deus nos esvaziando, para que Ele possa contar conosco, irmão. Nós temos que pagar um preço, principalmente os homens, dar prioridade à obra do Senhor. A prioridade é a obra, a prioridade é a vontade do Senhor, a prioridade é se manter aonde Deus quer que nós sejamos, é pagar o preço, não é fazer de conta, isso não é mais comigo, eu já ajudei bastante.
Irmãos, quem ajudou bastante na obra foi Cristo. Nós não ajudamos nada. Pelo contrário, muitas vezes atrapalhamos ainda por causa do nosso coração duro. A visão do reino floresça na nossa vida. Amém. A visão do reino está revelada na vida do outro, não em mim. A visão do reino abençoa o outro. A visão do reino caminha não só uma milha, mas duas. A visão do reino dá outra face. A visão do reino, se te pedirem a capa, se dê a túnica. A visão do reino não está nessa terra, irmão. Está em algo celestial. Ainda que essa visão, ela está dentro de nós, mas ela é celestial. Amém? O Senhor falou: o meu reino está entre vós. Depois ele disse: o meu reino está dentro de vós. Está dentro de nós. Amém? Que o Senhor nos esclareça, irmãos, mais acerca do reino dele. Senão daqui a uns dias nós estamos pintando a parede de preto. É verdade. E outras coisas mais. Se posicione na verdade. Pague o preço pela verdade. Aquela verdade que você já sabe. O Senhor amou a justiça, certo? E aborreceu toda a iniquidade. Por isso que ele foi ungido muito mais do que os seus companheiros, porque ele amou a justiça, ele aborreceu toda espécie de iniquidade. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nesta noite, dás um coração quebrantado e contrito. Desvenda nossos olhos para vermos o Teu reino, Senhor. Para ver, Senhor Deus, a vida do Teu reino, Senhor. Tira de nós toda aquela escama que foi crescendo nos nossos olhos durante esse tempo, que tem feito que nós não vemos o reino do Senhor. Pai, limpa nossos olhos, destrava nossos olhos. Ó Deus, cura toda cegueira espiritual, que queremos ver ao longe com clareza, Senhor. O Teu reino não é daqui, o Teu reino é amplo, Senhor. E nós queremos, ó Deus, viver a visão do reino do Senhor. Quebrando o nosso coração. Todos aqueles planos que têm subido no nosso coração, que tem nos prendido em nós mesmos, Senhor, que tem feito olharmos para nós mesmos, para a nossa vontade, para o nosso querer, que nós não temos mais dependido do Senhor, que nós não temos mais invocado o Senhor, buscado a Tua face, que tem tomado decisões solitárias, ó Deus, conselhos de pessoas que não vivem no nosso contexto de igreja. Ó Senhor, queremos dar ouvidos ao Teu conselho, Senhor, e permanecer fiéis, fiéis a Ti, Senhor, a Tua vontade. Quebranta, Senhor, o nosso coração, tira a dureza do nosso coração, tira o ídolo que está no nosso coração, nos dê um coração humilde, um coração simples, ó Senhor, quebrantado e contrito, cheio do Teu temor. Pai, em nome de Jesus, que os irmãos possam considerar a Tua palavra, que possam, Senhor, se colocarem diante de Ti, não só buscar em oração aquilo que é para si mesmo, Senhor,
Isso que nós temos feito, orado para si mesmo, Senhor. Não devemos comprar, como comprar. O Senhor prepara isso, o Senhor prepara aquilo. Senhor, isso não faz parte do Teu reino, Senhor. Mas que haja um despertar na nossa vida para o Teu reino, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, quebranta o nosso coração e nos salva, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Ó Deus, nós clamamos esta noite. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a pior companhia para nós mesmos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Nós precisamos entender que precisamos da vida de Cristo, daquele homem perfeito, feito em santidade e verdade, que habita em nós, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus.